Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 4. Eclesiastes 1, a partir do versículo 4. Nós leremos até o verso 11. Eu peço que a igreja leia comigo, unanimemente. Vamos juntos. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Do vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. Das coisas posteriores, tais também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Senhor Deus, nós aqui diante da Tua palavra admitimos a nossa total inaptidão, a nossa total incompetência para entender, para crer e obedecer ao que a Tua palavra diz. Por isso nós clamamos pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Pedimos, ilumine os nossos olhos, tem misericórdia, fortaleça a nossa fé, fortaleça, ó Deus, o nosso ser para Te obedecer, para honrar o Senhor em cada momento, obedecendo a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salomão perguntou: que proveito tem o homem em todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Qual a vantagem, qual o lucro que você tem de tudo que você está fazendo? Antes ele havia dito, ele constatou que vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é, lembra da fumaça? Do sopro, do vapor que sai da sua boca? A nossa vida é isso. É um vapor. Hoje estava frio, de manhã você soprou, saiu uma névoa da sua boca. Tentou pegar essa névoa? É isso que a Bíblia chama de vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E o que fazer diante dessa constatação? Salomão continua fazendo constatações. E aqui ele apresenta 4 áreas da nossa vida em que ele constatou a vaidade, ou seja, o vazio, a inconsistência das nossas obras. Mas no final ele vai mostrar para nós que tudo tem sentido, sim, se vivido para a glória de Deus, se vivido sobre a perspectiva da pessoa de Deus. Então, até o final do capítulo 2, nós veremos essas 4 áreas da nossa vida em que o secularismo, semana passada eu comecei falando isso com você, sobre o secularismo, e como o secularismo pode ser constatado em nossa vida, ou seja, o vazio que o secularismo traz ao coração do homem. 4 áreas, e a primeira delas, a que nós veremos hoje, é o vazio da vida secularizada. No versículo 4 ao versículo 11, nós vemos Salomão falando sobre o vazio da vida secularizada, ou seja, uma vida que não considera Deus, uma vida que não se importa com Deus. O que é uma vida sem Deus? O que é viver neste mundo sem considerar Deus? Uma vida secularizada, ela é caracterizada por uma rotina sem sentido, uma mesmice. Não tem nada de novo, está tudo do mesmo jeito. Todo dia
É o mesmo dia, só muda o nome, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só muda o nome, mas todo dia é o mesmo dia de trabalho, é a mesma rotina que se segue. Não há problema algum a gente ter rotinas. Rotina é uma coisa boa. Imagine você viver sem uma rotina. A rotina nos ajuda a otimizar o nosso tempo, a aproveitar melhor o nosso tempo. A rotina é uma coisa boa. O problema é quando nós temos uma rotina voltados para nós mesmos, ou seja, olhando para o nosso umbigo, olhando só para nós, vivendo de forma egoísta. Não vai demorar muito, essa rotina será totalmente sem sentido. Pense numa pessoa que começa num emprego novo, ele vai para aquele emprego todo feliz, que agora está empregado e está trabalhando e tal. Só que se ele está ali apenas focado em satisfazer algum desejo seu, alguma necessidade sua, ao invés de pensar em usar aquele emprego, aquele trabalho para a glória de Deus, mas ele pensa em si mesmo apenas, talvez ele nem fique o tempo da experiência. Talvez ele peça a conta antes, ou então vai ficar ali trabalhando, reclamando do trabalho que tem, porque caiu numa rotina maçante e percebeu que não tem sentido. Então isso é uma vida secularizada. E pasme, é muito comum a gente encontrar crentes vivendo assim. Aquele crente que está reclamando de tudo, reclamando, mas tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. Aquele crente que reclama no seu trabalho, aquele crente a pessoa de Deus. Aquela mulher que olha para o cuidar da sua casa como uma rotina maçante e que desgastante, todo dia a mesma coisa, é lavar, é passar, é cozinhar, é cuidar das crianças, é cuidar. E olha para a sua casa e diz assim: puxa vida, levantando cedo, correndo para o trabalho, trabalhando o dia inteiro, cansado, volto para casa, é sempre a mesma coisa, não muda nada. Por quê? Porque ele perdeu de vista Deus. Salomão, ele faz as suas constatações em 2 blocos, aqui nesse trecho que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 11. A primeira constatação, ela é extraída da criação, quando ele fala das pessoas, geração vai, geração vem, quando ele fala do sol, quando ele fala do vento, quando ele fala dos rios. E depois ele vai fazer outra constatação, extraindo da experiência dos homens, das experiências que os homens têm, do versículo 8 ao versículo 11. Então vejamos primeiramente aqui as constatações extraídas da criação. Ele começa dizendo no versículo 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geralmente se diz o contrário, né? Geração vem, geração vai. Geralmente nós esperamos os nossos substitutos chegarem para a gente sair. Mas Salomão aqui ele inverte a ordem propositalmente, mostrando para nós o seguinte: enquanto eu estou aqui fazendo e tentando e construindo e guardando e correndo atrás, já tem gente na fila para tomar o meu lugar. Eu não sou eterno, não ficarei aqui para a eternidade, ninguém vai ficar para a semente. Uma hora eu vou embora. Geração vem, está vindo uma nova geração que vai tomar o meu lugar. Está vindo um novo pastor que um dia será o pastor dessa igreja. Está vindo novos presbíteros que um dia serão os presbíteros dessa igreja. Estão vindo os novos diáconos que um dia serão os novos diáconos. Estão vindo novos membros que um dia serão os membros dessa igreja. E nós daremos lugar a eles. Porque uma hora a morte chegará a nós. Geração vem, geração vai. Parece, a cena que me vem à mente é aquela do metrô de São Paulo. No horário de rush, no horário de pico ali. Dizem que você não entra no metrô, você é entrado no metrô, te jogam lá dentro, né?
é bem essa ideia mesmo. Se você ficar ali parado ali, você vai ser empurrado para dentro do metrô, porque vem aquele bloco de pessoas e te empurra lá para dentro. Geração vem, geração vai. Ou melhor, geração vai. A nossa geração está indo. Está vindo uma nova geração. Isso nos mostra como nós somos passageiros. Não importa o que fizermos. Salomão quer mostrar para nós que não importa o que fizermos, não importa o que construirmos, o que conquistarmos, o que guardarmos, um dia deixaremos tudo isso e outros desfrutarão em nosso lugar, até que chegue a vez deles também partirem e outros tomarem o lugar deles, porque é assim a vida, sempre foi e sempre será. Agora você imagina viver assim sem Deus. Você fazer essa constatação de que não, eu estou partindo, uma hora dessa eu vou embora. Eu estou fazendo as minhas malas devagarinho, uma hora dessa chega o aviso, que é para eu partir. Todos nós estamos nessa condição. Todos nós. Agora imagine você fazer essa constatação sem saber o seu futuro. Sem saber, sem considerar Deus. E ele diz: a terra permanece para sempre. A palavra terra aqui, não pense no planeta Terra, embora eu acabei de fazer você pensar, né? As pessoas pensam logo no planeta Terra. Não, Salomão não pensava em planeta Terra, ele nem tinha noção de planeta Terra, nada disso. Salomão simplesmente está falando do chão, do solo, ou da posse de alguém, ou de uma região. Você é da terrinha, não é assim que a gente fala? Ah, você é da terrinha. Ah, eu sou da terra do fulano de tal. Sou conterrâneo dele, não é assim que a gente fala? É essa a ideia. Ou seja, ele está falando da vida aqui. Quando ele diz que a terra permanece para sempre, também ele não está negando aqui, por exemplo, a doutrina do juízo final. Ah, se a terra vai permanecer para sempre, então não existe juízo final. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele simplesmente está nos mostrando, ele não está negando aqui o dia do juízo final, mas simplesmente reforçando a ideia de que nada levaremos conosco. Tudo vai ficar aqui quando nós formos. É isso que ele está dizendo. Sabe o carro que você tem? Ele vai ficar, você não vai levá-lo. Sabe o sapato que você está usando agora? Bem, eu espero que você substitua esse sapato por muitos outros. Espero que demore. Mas um dia, o seu último sapato ficará para trás. Sabe qual a enfermidade que não tem cura? A última. Eu já vi gente com as enfermidades mais incuráveis sendo curados por um milagre de Deus. Não tenho dúvida. Mas por que a pessoa não morreu? Porque não era a última. Quando chega a última enfermidade, pode ser uma gripe. Pode ser qualquer coisa. A minha esposa conta a história de uma conterrânea dela lá, que o marido, 1 mês de casados, o marido pôs um aparelho dentário ortodôntico. 1 mês antes da gente casar? Bem, eu não sei quanto tempo que ele viveu lá, mas sei que um aparelho ortodôntico deu uma infecção que se tornou generalizada e ele morreu. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que morreram de forma mais absurda, de forma mais sem sentido, né? Era a última enfermidade. Chegou a hora. É isso que Salomão está dizendo para nós. Aí ele vai falar agora do sol. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O sol sai do leste, vai para o oeste, se põe. No outro dia, está ele lá de novo no leste, aparecendo.
O verbo volta, né, isso aqui, volta ao seu lugar, o verbo voltar, aqui no hebraico, traz a ideia de cansaço. O sol está percorrendo o céu, cansado, se arrastando pelo céu, fatigando-se, né, no seu trabalho, né? Uma forma bonita dele dizer, o sol vai lentamente pelo céu. Mas é essa a ideia do verbo voltar aqui, né? Ele está caminhando lentamente, ofegante, até que ele se põe, vai descansar. Não é assim comigo, com você? A gente trabalha o dia inteiro, chega à noite, tem que dormir, está cansado. É essa a ideia. Mas no outro dia o sol estará lá, saindo no leste de novo. Philip Ryken, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: normalmente voltamos-nos para a natureza para encontrar encorajamento para a alma. Mas quando o pregador olha para o sol, tudo que ele vê é simplesmente a monotonia da vida de um universo estático. Mas Salomão, em todas as suas observações aqui, faltou ele observar que quando Deus dá essa ordem para a criação, essa ordem também traz estabilidade para a criação. Você já imaginou se cada dia o sol nascesse numa direção? Cada dia o sol nascesse numa hora diferente? Aliás, ele nasce, né? Segundos. Depois, ele, conforme vai mudando o solstício, né, ele vai, mas é questão de segundos. Mas já imaginou se hoje ele resolvesse nascer meio-dia, ao invés de 6 e pouco da manhã? Então a criação, ela revela um Criador que gosta de ordem, que gosta que aprecia algo que seja ordenado, ordeiro. Por isso que o culto nosso a Deus também tem que ser uma coisa ordeira, não pode ser uma coisa bagunçada. Cada um aqui levanta e resolve falar e resolve fazer uma coisa que quer na hora que quer, porque eu estou sendo espontâneo, e o importante é ser espontâneo. Não, o culto tem que ser uma coisa organizada, porque nós estamos fazendo isso para a glória do Senhor, refletindo o caráter de Cristo em nós. Bem, voltando aqui para o texto, a segunda figura aqui da criação que Salomão usa é a figura do vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Na Palestina, o vento geralmente ele vem do leste, ele sopra do oeste para o leste, enquanto o sol faz o caminho do leste para o oeste. Lá o vento vem do oeste para o leste. Mas Salomão aqui fala do norte e do sul. O que Salomão quer dizer aqui é que toda a criação, pensando aqui nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ele está pensando aqui em toda a criação. Toda a criação segue um ritmo estabelecido por Deus. E aí, falando sobre o vento, ele nos dá a entender que as atividades em toda a criação, quando ele aponta aqui os 4 pontos cardeais. Então, toda a criação obedece às leis que Deus estabeleceu para ela. Agora, de onde vem o vento, você sabe? Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que há uma região nos oceanos em que o oceano parece um vidro, de tão parado que ele é. E conforme você vai se afastando, tanto para uma direção quanto para outra, você vai se afastando desse ponto onde a água está totalmente parada, você vai percebendo pequenas ondas, que conforme você vai se afastando cada vez mais, essas ondas vão aumentando o seu tamanho, e são essas ondas que provocam os ventos, que fazem os ventos circundarem o globo terrestre. Salomão está mostrando que o vento chegou ao seu último destino, cumpriu o seu trabalho, mas tem que começar tudo de novo. Amanhã será assim comigo, com você. Amanhã
é dia de trabalhar. Hoje, dia do Senhor, é dia de descanso. Mas nós também trabalhamos no dia do descanso. Só que o nosso trabalho é divino. Nosso trabalho é trabalho de culto ao Senhor. Antigamente era assim que os cristãos chamavam, né? Eu lembro do papai falando, hoje é dia de trabalho, de culto. Porque é um trabalho nosso, mas é um trabalho para Deus, para cultuar ao Senhor. Mas amanhã começa toda a rotina. A outra figura que Salomão usa é a dos rios. Os rios correm para o mar e o mar não se enche. Verso 7, parte A. Do mesmo modo se comportam os rios. Eles desaguam nos mares, e lá no mar a água evapora com o calor do sol, formam as nuvens, e as nuvens trazem a chuva. E essa chuva vai alimentar os rios novamente. É todo um ciclo, uma mesmice. Agora, veja como que a natureza ela é grandiosa, como que ela é linda. Enquanto eu estou falando isso para você, que eu não tenho muito tempo de ficar aqui afloreando essas imagens, mas a natureza é algo maravilhoso. E Salomão olha para a natureza e olha com esse mau humor todo, olha com esse ranço todo, mesmice, coisa chata. Mas a gente não é muito diferente, não. Qual foi o último pôr do sol que você parou para admirar e tirar uma foto e dizer assim, meu Deus, que obra de arte, que coisa linda? Qual foi o último pôr do sol que você fez isso? E olha que esses dias tem tido uns como é que isso no plural agora? Pôres do sol, né? Uns ocasos, vamos falar mais bonito, uns ocasos tão bonitos aí. E a gente não está vendo. Nessa época de frio, as noites são estreladas. Eu sei que na cidade grande é difícil a gente ver estrela. A não ser quando você dá uma topada com um dedinho no canto da casa, aí você vê estrela mesmo, né? Mas à noite, né? A noite estrelada, vá para um lugar escuro e contemple a noite. Vai para a casa do Paulo e da Suzy, né, Paulo? Está convidado, né? Quem sabe a gente abre uma congregação lá. E aí, vai lá para você ver o céu estrelado. Ou para a casa da Fernanda e do Alexandre, lá no sítio. Nossa, é lindo demais você ver o céu estrelado. Essa é a natureza. Mas Salomão olha para tudo isso e fala, que mesmice. Né? Que mesmice. No final do versículo 7 ele diz assim, o lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. O objetivo de Salomão aqui não é mostrar que ele era um rabugento, um velho rabugento, chato, que não estava aguentando mais nada. Não era isso. O objetivo de Salomão aqui é nos mostrar que os rios continuam a correr para o mar, mas o mar não se enche. Qual o objetivo dele, de Salomão? É fazer-nos entender que toda atividade não mostra resultados, não há proveito nenhum se você não fizer isso para Deus. Aqui, nesse momento, ele está só fazendo constatações. Essa conclusão a que eu estou chegando e mostrando para você que nada tem sentido se não for para Deus. Se Deus não for considerado, nós vamos ver essa constatação, essa afirmação lá no capítulo 2, versículo 24. Então, daqui até lá, Salomão vai fazer constatações de certa forma negativas, de certa forma com esse peso, porque ele, quando chegarmos lá, ele vai mostrar para nós, sem Deus não tem sentido nenhum. Sem Deus não tem sentido nenhum. Mas se Deus for a pessoa mais importante na sua vida, você vai ver beleza em tudo. Você vai ver beleza até no sofrimento. Porque você vai entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é Deus moldando o nosso caráter conforme o caráter de Jesus. Vamos agora então para as constatações extraídas da experiência humana, versículo 8 ao versículo 11. Todas as coisas são canseiras
tais que ninguém as pode exprimir, falar. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então a primeira constatação extraída da experiência humana é: por mais que eu fale, por mais que eu veja, por mais que eu ouça, eu nunca vou conseguir falar de tudo, nunca vou conseguir ver tudo e não vou conseguir ouvir tudo. Se nada muda, é isso que ele quer mostrar para nós, que ele mostrou para nós do versículo 4 até o versículo 7, nada muda, está tudo do mesmo jeito como foi há milênios atrás, continua sendo do mesmo jeito hoje. Se nada muda, então é razoável afirmar que nada neste mundo é novo, não tem nada de novo mesmo. Por isso que ele vai dizer: nada há novo debaixo do sol. Aí ele destaca 3 ações: o falar, o ver e o ouvir. Ninguém pode exprimir, ou seja, ninguém pode falar de todas as coisas, não pode olhar, ver todas as coisas, porque os olhos não se fartam de ver. Quanto mais você vê, mais você tem coisas para ver. E o ouvido não se farta de ouvir, porque quanto mais você ouve, mais tem coisas para você ouvir. A voz não pode expressar suficientemente a cansativa repetição dos ciclos da vida. Os olhos não conseguem ver todas as coisas, todos os lugares que há nessa criação. Os ouvidos não conseguirão captar todos os seus sons e ruídos. Lembre-se que Salomão vai dizer mais à frente: eu me empenhei a conhecer de tudo, a saber de tudo. E ele chegou à constatação de que eu sou limitado, eu não consegui o que eu queria. Ou como disse Rui Barbosa, né? Quanto mais sei do que não sei. Quanto mais eu vou descobrindo coisas que eu sabia, que eu não sabia, e vou conhecendo, vou descobrindo de coisas que eu não sabia e que já estavam lá há muito tempo. E isso tudo esmaga o coração arrogante. A constatação da própria insignificância diante de tal vastidão esmaga, humilha o coração orgulhoso e soberbo que pensava ser capaz de discorrer, examinar e de ouvir todas as coisas e de entendê-las como elas são. Por isso que Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Sabe por quê? Porque o sábio deste mundo, ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento, mas o conhecimento que ele adquire não serve para ele conhecer a Deus. Eu não vou falar sobre o conhecimento, porque o conhecimento será o próximo assunto que nós vamos ver, mas isso semana que vem. Em nossos dias, nós vemos os meios de comunicação, ou diria os meios de informação, né, num volume absurdo. Dia após dia nós recebemos mais e mais informações, as quais vemos, ouvimos, mas não damos conta de comentar sobre elas. Se você ficar o dia inteiro nas redes sociais comentando tudo que você vê ali, você não comentou nem 1/1000 de tudo que está ali. E é por isso que tem muita gente que está angustiada hoje em dia, está deprimida hoje em dia, porque vive preso às redes sociais. Não é à toa que o nome é rede, né? Você cai igual um peixe ali, igual um passarinho no laço. Tome cuidado com essa rede, tá? A atividade incessante das gerações, o pôr do sol, do vento, dos rios, é refletida na vida humana. Assim como toda essa atividade na natureza não tem proveito algum, assim também a atividade humana de falar, ver, ouvir, não tem proveito algum, se não considerar Deus em todos os seus caminhos. Eu, como pregador,
Eu posso perder o meu tempo e o seu tempo se o meu objetivo aqui não for engrandecer a Deus, se o meu objetivo aqui nesse púlpito não for apontar você para Deus. É isso que eu sempre digo para as pessoas a quem eu aconselho: olha, aqui no aconselhamento eu não estou aqui para resolver seus problemas, eu mal dou conta dos meus. Eu estou aqui para reorientar, para apontar você para Deus, porque só Deus pode dar sentido à sua vida. Então eu posso fazer o seu tempo, você perder o seu tempo e eu perder o meu, se o meu objetivo aqui não for engrandecer a Deus e apontar você para Deus e fazer você entender, perceber que se você não está vivendo para Deus, você não está vivendo. Você está caminhando para a destruição eterna. Não importa o quanto de informação alguém pode ter acesso, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa constatará que, como diz o verso 9, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Este versículo é um resumo dos anteriores, é o resumo do versículo 4 ao versículo 8, ele é resumido aqui no versículo 9. Essa rotina, essa mesmice. Por que a vida é uma mesmice? Por que a nossa rotina ela é uma rotina cansativa e é uma mesmice sem sentido? Porque Deus não está sendo considerado em nossas ações, Deus não está sendo considerado em nosso coração, em nossos pensamentos. Estamos fazendo as coisas para nós e não para Deus. Até quando? Se você não está servindo a Deus, se você não está fazendo para Deus, até o que você faz para o seu semelhante, para o seu próximo, não é para ele, é para você, porque você vai estar fazendo por desencargo de consciência. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que socorrer essa pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa, porque esse é meu dever como cristão. Mas no seu coração você não está nem aí para Deus, você não se importa com Deus, Deus não é importante para você, porque você quer ser visto pelas pessoas como alguém caridoso, como alguém generoso. Em outras palavras, você não é nem um pouquinho diferente do espírita que faz caridade para aperfeiçoar o seu espírito e alcançar um estado de iluminação espiritual. Em outras palavras, você está usando a miséria alheia como um trampolim para você conseguir algo para você. Não consigo ver egoísmo mais escancarado do que esse. Agora, quem considera Deus em todos os seus caminhos, quem ama a Deus, aquilo que Apocalipse 2,5 chama de primeiro amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos, ou seja, esse é o resumo de toda a lei. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, os 6 últimos dizem respeito ao nosso semelhante. Por isso que lá em Apocalipse fala para voltar ao primeiro amor, ou seja, voltar para Deus. Ali o primeiro amor o pessoal pensa que é o dia da conversão. Não, o primeiro amor ali é Deus. O segundo amor é o meu próximo. O primeiro e mais importante é amar a Deus. Quem ama a Deus, quem considera a Deus em todos os seus caminhos, todos os seus relacionamentos serão guiados nessa perspectiva. Aqui no versículo 9, como eu disse, ele é um resumo do que Salomão disse do versículo 4 ao versículo 8. E é claro que Salomão não está negando o ensino, por exemplo, de Gênesis 1 e 2, que ali nós vemos, cada dia em que Deus criava alguma coisa, e viu Deus que era bom, no final da sua criação, e viu Deus que era muito bom. Salomão não está negando quando ele diz que o que foi há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer, pois nada há novo debaixo do sol. Ele não está dizendo aqui que a criação de Deus foi um fracasso. Não, ele não está fazendo isso, pelo contrário. Ele afirma aqui, e ele tem em mente aqui, é mostrar que nada
Há, pois, novo debaixo do céu. A história da humanidade sempre se repete. E aí no versículo 10, ele vai mostrar isso para nós com mais clareza. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? E ele responde enfaticamente, não. Já foi nos tempos, nos séculos que se foram antes de nós. Alguém pode dizer, olha, que novidade, olha, isso é novo. O Eclesiastes vem e diz, não, isso já aconteceu. Não tem nada de novo nisso. Em qualquer época, veja bem, existiram reis e tiranos que se sobrepuseram sobre o povo, que massacraram o povo. Hoje eles têm o nome de presidente. Catástrofes naturais não aconteceram só agora em maio, no Rio Grande do Sul. De que se tem notícia já é a segunda, em 1940, já teve outra lá. Mas em todos os tempos tiveram enchentes. Aliás, o mundo uma vez foi destruído com um dilúvio. E não tinha gente para mandar recursos para ajudar. Que todos morreram, exceto Noé e sua família. Né? Injustiças, atos injustos e atos justos sempre foram praticados. Bebês saudáveis e bebês enfermos, doentes, nasceram em todas as gerações. Jovens, no vigor da sua juventude, morreram abruptamente. Idosos, com suas cãs, cabelinhos brancos, passeando de mãos dadas pelas praças. Não é coisa só dos nossos dias, não. Cada época presenciou guerras e batalhas. Enfim, não tem nada novo debaixo do sol. Pense um pouco, por exemplo, nos nossos dias com a internet, a telefonia, os satélites orbitando o planeta, facilitando a nossa comunicação em tempo real. Mas em 1837, Samuel Morse inventou o telégrafo por meio de impulsos elétricos. Você sabia que são os mesmos impulsos elétricos usados no seu celular? Até hoje. 1837, faz as contas. O sistema micro-ondas do nosso celular são impulsos elétricos. Por isso que você não deve ligar seu celular no posto de gasolina, a menos que você seja suicida. Chegou no posto de gasolina, desligue seu celular. Não atenda. Não atenda, porque, bem, quem entende melhor que eu pode explicar isso para você, como é que funciona. Só sei que vai explodir, não vai prestar. Toma cuidado. Né? Chegou no posto de gasolina, é melhor você desligar o celular, para que ninguém chame você naquele momento. Mas hoje está difícil, né? Você vai ter que pagar o abastecimento com Pix, tem que usar o celular. Então fica longe da bomba de gasolina, não fica perto ali em cima da bomba ali, não. Fica longe. Toma cuidado, porque são micro-ondas, tá? Igual aquela do seu micro-ondas lá, que uma hora, bem, pergunte para quem entende o assunto aí, eu não vou entrar aqui em detalhes, que também não é o caso. O mesmo pode ser dito dos transportes. Não mudou muita coisa, só mudou o conforto e a velocidade, só. Mas os transportes continuam com a mesma função, sair de um lugar e ir para outro. Antigamente era a pé, antigamente era a cavalo, depois foi de bicicleta. Inventaram um carro. Pegue os carros luxuosos de hoje em dia, os carrões de hoje em dia. O mesmo princípio desses carros é o princípio do primeiro carro inventado na história. 4 rodas, freio, motor. Não tem nada de novo. Só, é claro, melhorias, mas o princípio é o mesmo, não há nada de novo. E na medicina, dá para dizer a mesma coisa? Dá. A primeira anestesia geral foi em 1846, num hospital em Massachusetts, nos Estados Unidos, lá em Boston, correto? Não, foi no Éden. Foi no Éden. Deus fez um pesado sono cair sobre Adão e ele dormiu pesadamente. Deus fez aquela cirurgia ali e criou Eva.
Primeira anestesia geral da história foi no Éden. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Esposas continuam desonrando seus maridos. Maridos continuam desrespeitando as suas esposas, desonrando as suas esposas. É verdade que existem esposas que amam seus maridos e os respeitam. É verdade que existem maridos que amam suas esposas e as respeitam também. Ah, pastor, mas hoje está perdido, viu? O homossexualismo está demais. E Sodoma e Gomorra foi o quê? Alguma mãe aqui hoje vai assar no forno seu filhinho para comer no almoço? Alguma mãe vai fazer isso? Se fizer, eu vou denunciar, tá? Mas sabia que nos dias de Israel, lá no Antigo Testamento, a cidade de Israel estava cercada pelos inimigos. Já há algum tempo sem o que comer, duas mulheres combinaram entre si: hoje eu mato meu filho, a gente come ele, amanhã a gente mata o seu e come o seu filho. Ok. Ela foi e matou o filho dela, não sei como que ela preparou, e comeram a criança. Quando chegou a vez da outra, não, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. Mas quando a da outra você teve, né? Quando o rei ficou sabendo disso, o rei entrou em desespero. Que ponto chegamos? Um estado de fome, de extrema miséria, você teria coragem de matar o seu filho e comê-lo? Pois é. Mas hoje em dia, a gente fica sabendo de casos tão terríveis quanto, como o daquela mulher que foi pega. Isso já faz tempo, não foi tão agora não. Foi pega no metrô, o pessoal achando estranho que o bebezinho dela estava com uma cor estranha, meio esquisito. E aí, quando chamaram ali a polícia veio e constatou que a criança estava morta e não tinha nada dentro dela. Ela havia aberto a criança, tirado todos os órgãos da criança e enchido de droga. Estava usando o cadáver da criança para transportar droga. Tá? O que há de novo debaixo do sol, meus irmãos? O que há de novo debaixo do sol? Daqui a alguns dias, candidatos surgirão, brotando da terra, pedindo seu voto para vereador e para prefeito. Gente que você nunca viu na vida. Foi a mesma coisa há 4 anos atrás. E se você não tomar cuidado, você vai eleger os mesmos tranqueiras de sempre. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Dr. Ironside, foi pastor por muitos anos na igreja Moody, em Chicago. Ele disse o seguinte: se é novidade, não é verdade. E se é verdade, não é novidade. Warren Wiersbe, ele complementa dizendo o seguinte: as novidades não passam de novas combinações daquilo que já existe. O homem não é capaz de criar coisa alguma, pois é criatura e não criador. Vê, isso é novo? Não, meu amigo, isso já aconteceu. Vê, isso aqui é novidade. Não é novidade, porque a verdade já existe há muito tempo. Não tem nada de novo debaixo do sol. Salomão encerra então esse trecho, versículo 11, dizendo: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, aqui ele faz uma nota sobre a memória humana. Isso me toca especialmente porque eu lido com Alzheimer na minha família, e é muito triste. Tem 2 irmãs com Alzheimer, isso é muito triste. Ver as memórias totalmente apagadas. Uma delas, em especial, uma postagem que a filha dela fez, aquilo dilacerou meu coração quando eu vi aquela postagem. Ela, numa foto antiga que ela havia tirado com a mãe, ou recente, ali uma foto que ela havia tirado com a mãe, e ela colocou assim: mãe, as suas memórias serão as minhas, ou as minhas memórias serão as suas. Aquilo doeu no meu coração, por ver minha irmã nova, 64 anos, e já há alguns anos sofrendo do Alzheimer. Muito triste,
Memória é uma coisa que eu já estou começando a sentir algumas coisas aqui também na minha memória. Por isso que eu trago tudo por escrito. E eu não critico você se você não lembrar de muita coisa que eu disser aqui hoje. Eu não critico você. Por isso eu incentivo você a tomar nota, anotar, guardar, assistir de novo, para você não perder nada. Mas memória é uma coisa complicada. E esse Salomão aqui vem como se fosse um aguilhão ferroando a gente. Ele diz assim: pois já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A ideia de que algo é novo para nós se dá simplesmente pelo fato de que nós esquecemos de que ele já aconteceu. Nossa, isso é novidade. Não é que é novidade, é que você já se esqueceu de que há um tempo atrás isso já foi feito. Mas tem vantagem nisso, sabia? Por exemplo, eu assisto um filme, a minha esposa dá risada, porque eu assisto um filme, passa um mês eu estou assistindo o filme de novo, como se fosse a primeira vez. Lembro de alguma outra coisa do filme, mas a Janaína fala: mas você não lembra disso? Não. Então tem uma vantagem, todo novo para mim, todo filme para mim é inédito, né? Mas não é novo. Não é novo. É lógico, por exemplo, o Gladiador eu sei de cor, porque eu assisti mais de 20 vezes. Eu gosto daquele filme. Aquele ali eu guardei todo o roteiro. Também, né? Pudera, né? Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. E sempre que algo parece ser realmente novo debaixo do sol, isso se deve apenas ao fato de termos esquecido o que aconteceu no passado. Só isso. Então não é novo, é você que não está se lembrando. Pense nos automóveis modernos e luxuosos, como eu disse agora há pouco, né? Se não houvesse o tal museu do carro, a gente nem saberia como foi o primeiro. Se não houvesse registros mostrando para nós como foi o primeiro automóvel, os primeiros automóveis, nós nem saberíamos como foi que chegamos nos carros de hoje. E daqui a 100 anos, se não houver um registro muito bem guardado dos automóveis de hoje, museus e tudo mais, daqui a 100 anos o pessoal também não saberá como eram os carros de hoje, porque só conhecerão os daquela época vindoura. O que fazer diante dessas constatações? Você constata que vaidade de vaidades, tudo é vaidade, não há proveito algum debaixo do seu trabalho debaixo do sol, afinal a morte vem para todos. Você constata que a natureza, a vida, tudo é uma mesmice sem sentido. Debaixo do sol, ou seja, nessa vida, só tem fadiga, perda e perda de tempo. O que fazer com todas essas constatações? Se essas fossem as únicas conclusões a que pudéssemos ter chegado, então deveríamos entrar em desespero. Porém, agora vem o Evangelho. E como eu falei para você no primeiro sermão sobre Eclesiastes, nós falaremos aqui de uma progressão histórico-redentiva, ou seja, em Eclesiastes não temos redenção nenhuma, não temos nenhuma menção sobre Jesus, sobre o Redentor. Mas ainda bem que Eclesiastes está no meio da Bíblia mostrando para nós que ainda tinha muita coisa a ser revelada. E agora olhando para Jesus, tudo faz sentido. Porque em Jesus, tudo se faz novo. Não há nada de novo debaixo do sol, disse Salomão. E Jesus vem e diz: sim, eu posso fazer novas todas as coisas. Tudo começa com Cristo nos dizendo: importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, essa vida é uma mesmice para você. E pior, o que vem depois. O que vem depois vai ser infinitamente pior, eternamente pior. Importa, ou seja, o que importa nessa vida não é o que você tem, o que você ganha, o que você faz. O que importa nessa vida é nascer de novo.
converter-se a Cristo Jesus, conforme João 3, versículo 7. Pois somente após o novo nascimento que Cristo opera em nós, é que somos recriados, somos criados novamente por Ele, para Deus, e feitos nova criação. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5,17. Já estou encerrando, tá? Mas eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer daqui para frente. Porque o que eu disse daqui para trás foi fácil, dá para entender. Mas daqui para frente agora é crucial para a sua vida. Você não pode cochilar agora, acorda. Você está dormindo, acorda. Se você está divagando nos seus pensamentos, presta atenção, foca, clama a Deus: Senhor, por favor, me dá atenção agora, porque agora eu preciso da sua atenção aqui. Aliás, você precisa prestar atenção a isso. 2 Coríntios 5,17. Juntos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, em Cristo Jesus, tudo se faz novo. É por isso que as coisas antigas, ou seja, da antiga aliança, como por exemplo, o sétimo dia, o sábado, agora é o domingo. Porque na nova aliança é o dia do Senhor, é o domingo. Começando por esse fato, o domingo para você tem que ser o dia mais esperado, não é porque é o dia de você ficar de boa em casa descansando, mas é o dia do Senhor, é o dia mais bonito, não importa que esteja trovejando, caindo granizo, é o dia mais lindo para você, é o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque esse dia está nos lembrando de um dia eterno, como diz Hebreus capítulo 4. Está nos lembrando do céu, da vida eterna, da glória eterna. E lá você vai passar toda a eternidade com quem? Com os irmãos, do jeitinho que você está aqui agora. Não do jeito que você está aqui agora, né? Porque nós vamos ter um corpo glorioso, transformado. Mas você vai estar com os irmãos, você vai estar com a igreja. Você vai estar com Jesus. Né? Agora, como nova criação, olharemos para a nossa posteridade, para os nossos filhos, e diremos como salmista: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não viveremos a partir da perspectiva da morte, mas da glória de Deus. Eclesiastes vai falar muito sobre morte, mas eu não quero que você fique pensando na morte, eu quero que você pense no que vem depois da morte. Se você é um filho de Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, o que vem para você é a glória eterna, é o céu, é a presença de Jesus. A morte vai ser só uma passagem ali, não sei se vai doer, não sei como é que vai ser, mas não tem problema. Eu sei que se eu fechar os olhos aqui, abrirei ele na glória eterna, estarei com Cristo, e é isso que importa. Mas eu tenho que passar isso para os meus filhos, eu tenho que evangelizar minhas crianças, eu tenho que olhar para as nossas crianças aqui na igreja, apesar da minha criança já estar com quase 20 anos, mas eu tenho que olhar para as nossas crianças e pregar o evangelho para elas, e amar esses pequeninos, e conduzi-los. A melhor maneira, Gabriel, de você amar as suas filhas é falando de Jesus, é mostrando o caminho da salvação para elas. A melhor maneira de um pai amar os seus filhos é ensinando ele a amar Jesus. Eu disse essas palavras no funeral do meu pai. Ser pastor tem essas coisas, e eu tive o privilégio de fazer as bodas de ouro dos meus pais, mas também o sepultamento deles. E eu lembro que no funeral do papai eu disse: eu não vou falar aqui do meu pai, eu não vou ficar aqui tecendo elogios, porque quando morre vira santo, né? O pessoal acha que a morte santifica a pessoa. Viveu como ímpio a vida inteira e acha que morreu, tadinho,
Deus o tenha. Deus o tenha? Se viveu como ímpio, vai morrer como ímpio e vai padecer como ímpio. Mas não foi o caso do meu pai. Mas eu lembro que eu falei: aqui está o meu pai. Eu não vou ficar aqui tecendo elogios a ele, porque ele não está ouvindo. O que eu tinha para dizer para ele, eu disse em vida. Eu não vou falar do meu pai, mas eu vou falar daquele a quem meu pai me ensinou a amar. Eu aprendi a amar a Deus com meu pai e com a minha mãe. Você está preocupado em dar o que para os seus filhos? Se você não está dando o evangelho para eles, você está dando o inferno para eles. Se você não deu o evangelho, você está dando o inferno para os seus filhos. Entenda isso. Você pode enchê-los de bens, enchê-los de cultura, de informação, de privilégios nessa vida. Morrerão e vão para o inferno. Como novas criaturas, nova criação, não apenas olharemos para o sol, mas para além dele. E por mais que ele arda sobre nós e nos fustigue com seu calor, olharemos para Deus e exultaremos o Deus Todo-Poderoso, que está acima do sol, e o louvaremos tal como fez o salmista quando disse: do nascimento do sol até ao seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Pois o sol é uma dádiva de Deus para todos os homens, quer sejam eles maus ou bons, conforme disse Jesus em Mateus 5,45. Mas somente aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que nasceram de novo, é que um dia na glória eterna não precisarão mais do sol. Sabe por quê? Porque lá o Cordeiro de Deus será o nosso sol. Mas só terá essa bendita aventurança, essa bem-aventurança, essa bendita graça, aqueles que receberem a Cristo como seu Salvador, aqueles que nascerem de novo, porque o que importa é nascer de novo. O ponto de partida é o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Nascidos do Espírito, uma vez que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, e ao sentirmos o vento tocando em nossa face, não o veremos como preso a uma rotina entediante, como fez Salomão, mas sim lembraremos que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eu vou lembrar que esse vento que sopra sobre o meu rosto, ele me faz lembrar aquele que é o Espírito Santo de Deus, que é livre e que conduz o coração daqueles que nasceram de novo para o rumo que ele quiser. Por isso eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque o meu amanhã está nas mãos de Cristo. Se ele me quiser aqui, ele vai me deixar aqui. Se ele me quiser lá em outro lugar, ele vai me levar para outro lugar. Se ele quiser que eu esteja com ele na glória, estarei com ele na glória. E é isso que importa. Porque o vento, ou seja, o Espírito Santo, age da forma que ele quiser e levará para onde ele quiser. Não me preocuparei com a morte, não me preocuparei com o dia de amanhã, o que não quer dizer que eu serei irresponsável, o que não quer dizer que eu serei relaxado com as minhas responsabilidades, não. Mas eu não ficarei consumido por elas, porque eu sei que o Espírito Santo está guiando a minha vida para onde Ele quer. Os rios correndo na direção do mar não serão para nós uma visão entediante. Para mim nunca é. Para mim, para o Paulo, para o seu Moisés, que gosta de pescar, está na beira do rio. Eu só não vou dizer aquilo que você diz, Paulo, mas eu concordo. Assim, eu concordo não com o que você diz, mas eu concordo que está na beira do rio é um lugar muito bom, né? Depois você pergunta para ele o que ele fala. Eu não vou falar não, porque depois, mais para frente aqui em Eclesiastes 2, vai estar uma paulada. Eu não vou, então deixa quieto. Você pergunta para o Paulo, se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser também, ele não fala. Não, é brincadeira, ele fala aquilo, eu sei que é brincadeira, eu sei que é zoeira dele. Mas quando a gente está na beira do rio pescando ali, vendo a natureza, meus irmãos, não precisa pegar peixe nenhum. Ali é gostoso demais, está ali vendo a natureza, né? Aí você fala, o pastor está dando desculpa porque ele não pega nada. Não é não.
Mas contemplar a natureza sem contemplar o Criador não tem sentido nenhum. Mas contemplar a natureza sabendo que ela é obra do Criador, e esse Criador me criou para si, e esse Criador me salvou, e portanto Ele é meu Salvador, e esse Criador governa a minha vida, portanto Ele é meu Senhor, e eu estarei com Ele por toda a eternidade, faz eu olhar para a natureza e crer que um dia ela haverá de ser restaurada também. Após o julgamento, após o juízo, ela haverá de ser restaurada. Meu Deus, eu não conheço Fernando de Noronha, mas só pelo que eu vejo nas fotografias, acho lindo demais. Imagina aquele lugar restaurado, sem pecado. Como vai ser? Não, mas nenhum lugar será mais bonito, mais belo do que a face de Jesus, do que contemplar o meu Redentor por toda a eternidade. Olhando para os rios, ainda que eles subam o seu nível com uma enchente e destrua tudo, como aconteceu com os nossos compatriotas no sul. Eu vou lembrar do que disse o salmista no Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, a nossa alegria e segurança resultam da presença de Deus conosco. Ainda que a angústia, a luta, a dor, o sofrimento me cerquem e me espremam, eu sei que Deus está comigo. Nascidos de novo, ainda não conseguiremos falar sobre tudo. Eu vou precisar de uma eternidade para louvar a Jesus, e por toda a eternidade ainda não conseguirei esgotar o assunto. Eu não vou conseguir olhar para tudo nesse mundo, eu não vou conseguir conhecer todos os lugares do mundo, eu não vou conhecer, não vou mesmo. Eu não vou conseguir viajar e conhecer, não vou conhecer, não vou ter condições para isso, nem tempo, nem dinheiro para isso. Eu não vou conseguir ouvir todos os sons, todas as músicas que eu gosto de ouvir. Eu não vou conseguir ouvir todas elas, que são muitas. Eu não vou conseguir ouvir todos os sons e dizer, esse som é disso, esse som é daquilo, esse ruído é disso, aquele ruído é de... meu ouvido não... Sabe por quê? Porque eu sou limitado pelo tempo. E Salomão está trabalhando conosco aqui sobre o tempo, e mais à frente ele falará sobre o tempo. Meu querido, o tempo está passando. O tempo está passando. Ontem você foi um menino, hoje você já é um idoso de cabelo branco. Os que ainda têm, é claro. Mas o tempo está passando. E você está mais preocupado, se importando com as coisas desse mundo, sendo que o que importa é nascer de novo. Nascidos de novo, ainda não conseguiremos falar, ouvir, expressar todas as verdades contidas na palavra de Deus, mas também não perderemos tempo com mais nada nesse mundo, porque o que importa para nós é a palavra de Deus. Não me importa o que os noticiários estão trazendo, não que eu seja um alienado, não, mas o que me importa é o que a palavra de Deus diz. Mesmo que eu seja limitado, mesmo diante da minha limitação, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, jamais direi que a palavra de Deus é canseira e enfado para mim, porque ela é o que revigora e restaura o meu coração. Por termos nascido de novo, podemos dizer que em Cristo tudo se fez novo, e podemos descansar na promessa de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça, conforme 2 Pedro 3, verso 13. E a nossa memória jamais se esquecerá da bondade de Deus e do fato de que esta vida não é a nossa experiência final, não é a nossa existência final. Como disse Sidney Greidanos, fomos feitos para um mundo melhor,
O fato de estarmos cansados da vida nos aponta para o único Deus que pode satisfazer a nossa alma e dar descanso para nós, um descanso eterno. A vida secularizada não tem valor nenhum. Se você está vivendo assim, peça perdão a Deus. Peça para Deus reorientar o seu coração para Ele. Viva para Deus, viva para a glória dele. Amém. Cantamos.